Pois é, o inferno, né? O inferno, na maior parte das vezes, é aquele negócio que as pessoas pensam que está fora, que só depois que morrer vão para lá, aquelas que são más. E aquelas que são boas vão passar ilesas e vão direto para o céu, ou enfim, para algum lugar intermediário até chegar lá no céu. A maior parte das religiões vê o inferno fora, assim, e o céu também. Os Hare Krishnas, por exemplo, veem o Nirvana como sendo o céu, e eles têm também o inferno deles. Se a pessoa não morrer feliz, sorrindo, ela acaba não indo para o céu, não entrando no Nirvana. Os espíritas, eles têm uma visão do inferno como o umbral, que é um lugar depois que a pessoa faz a passagem, que ela morre. Ela vai então para o umbral para penar um pouquinho e tirar ainda aquelas arestas que ficaram. E assim vão, todas as outras religiões têm ideias de céu e inferno. Mas quantos de nós estão vivendo aqui o inferno e quantos também estão vivendo o céu? Às vezes alternadamente, né? E às vezes em prolongamentos muito grandes de tempo, assim, durante anos, vivendo uma coisa ou outra, com pinceladas do alternativo. Bom, inferno, para atingir um inferno, chegar a um inferno, não é muito difícil não. Basta a gente ter uma ideia fixa e ficar se importando demais com ela. Vamos colocar assim, na vida tem algo que não está dando certo. E a gente se importa demais com essa coisa que não está dando certo. A gente passa a se ocupar com ela, ocupar a mente com ela, e vai insistindo nela para que dê certo e não dá, e insiste, começa a se importar demais com os resultados ruins. E aí isso acaba de ocupação virando pré-ocupação. E a mente passa a buzinar aquilo sempre que tem um espaçozinho livre, sempre que ela fica mais quieta ou entra num horário assim de descanso, até na hora de dormir mesmo, e fica então tentando encontrar soluções sem parar. Esse estado vai trazendo um descontentamento muito grande, e esse descontentamento gera cada vez mais pensamentos ruins, e se não der certo, ou não está dando certo, isso vai minando, vai paralisando a pessoa, vai deixando ela com medo, vai deixando ela insegura, ela vai acreditando cada vez mais que não pode, que realmente não está dando certo, que realmente não adianta ela fazer as coisas que não dá certo, e acaba que o medo fica tão grande e a escassez às vezes vem e fica tão tamanha que ela se impressiona tanto com aquilo que esquece até de fazer o básico para que ela possa manter a própria sobrevivência dela, ou então estar num estado melhor, estar no bem. Isso faz da vida da pessoa um inferno. Então, para passar para o inferno não é muito difícil não. Basta que fique com esses pensamentos contínuos demais na falta, na escassez e, principalmente, tentando achar soluções racionais para que aquilo que era o ideal, que se pensava, acontecer realmente. E aquele ideal, se não vier, meu Deus, que horrível que fica. Cabe à pessoa, então, para sair desse inferno, pelo menos para voltar a uma normalidade, ver que as coisas não são tão rígidas como se coloca, não são tão afins de um sistema racional, de um modelo matemático para que tudo dê certo. Tem coisas que não dão certo mesmo, tem coisas que não são para acontecer. E não cabe a nós, que temos aqui e cá nossa historinha pequena de vida, diante de uma história tão grande de vidas conjuntas, que essa história da vida como um todo, essa história de todos nós que acontece ao mesmo tempo de uma forma mágica e maravilhosa, não cabe a gente ficar julgando então o que vai dar certo, o que deveria dar certo ou deveria dar errado. Na vida muitas pessoas fazem coisas que não são lá muito bem vistas, até moralmente mesmo, e essas pessoas estão num céu, estão numa normalidade, as coisas dão certo para elas, né? E tem outras também que tentam fazer tudo bonitinho,
conforme os protocolos, conforme aquilo que elas aprenderam que era correto, seja moralmente ou de qualquer outro tipo de forma de ação, e as coisas não dão certo para elas, e a vida está complicada e não está acontecendo. Então não cabe a gente ficar julgando demais, porque senão a gente se importa demais e entra no inferno. Né? O inferno e o céu se criam dentro da gente. Tem um conto que fala sobre um sábio que morava em cima de uma montanha. E então um chefe dos guerreiros ninja, né? E o chefe dos guerreiros ninja, sabe, os ninjas eram assassinos. Então, geralmente uma pessoa de um orgulho muito grande, que preza muito a honra, mas ele foi até esse sábio, e chegando lá, ele se ajoelhou na frente do sábio em reverência, era um sábio muito benquisto, né, e perguntou: existe céu e inferno? Existe bem e mal? E o sábio, então, daquele olhar sereno que ele sempre tem, ele mudou o seu olhar e olhou bem fixo assim para o guerreiro ninja e perguntou para ele: quem é você para vir aqui na minha casa? E quem é você que nesses trajes e carregando essa espada de ninja, você realmente é digno dessa espada de ninja? Então o chefe dos guerreiros ninja levantou com raiva e tirou a espada e gritou, esbravejando: quem você pensa que é? Eu já matei gente por muito menos do que isso. E o sábio então voltou para aquele olhar sereno de sempre e disse: veja, estão abertas as portas do inferno. O guerreiro ninja, vendo que estava diante de um grande ensinamento de palavras tão sábias, se ajoelhou novamente e disse: sábio, me perdoe. Eu realmente vejo a sabedoria em suas palavras e vejo que você está certo. Muito obrigado por tudo e pelos seus ensinamentos. E o sábio retrucou: olha, agora estão abertas as portas do céu. Céu e inferno acontecem dentro de cada um de nós. E falando um pouquinho do céu, o céu é quando a gente não se importa demais com todos os resultados que acontecem na vida. É quando a gente dá passagem para as coisas que a gente não entende, não tentando entendê-las demais mesmo. E se fez alguma coisa que não deu certo e pronto, vamos tentar outra. Ou então, quem sabe até persistir um pouquinho, sem fazer daquilo uma ideia fixa, sem fazer daquilo um desafio de vida ou a única tábua de salvação. Agindo dessa forma, o grau de aceitação da vida fica melhor, fica maior. E esse grau de aceitação traz uma estabilidade e um contentamento que traz uma harmonia para a vida. E essa harmonia abre espaço para que as coisas novas surjam e para que então as boas ideias venham e deem certo também. É claro que cabe a todos nós aqui um pouco da ação. Agir é importante também, mas agir naquelas situações, agir naquelas ideias que tem o que dá certo, tem como dar certo. Aquelas situações que a gente vê que não estão dando certo, não persistir nelas, deixar que elas passem, deixar que surjam possibilidades melhores, oportunidades melhores para aquilo acontecer e quem sabe até ver que falta um pouquinho de preparo para empreender alguma coisa. O espiritual e o material estão muito interligados. O espiritual não é simplesmente uma parte sutil de historinhas, não é simplesmente o mundo dos espíritos, mas é aqui também. O material é a parte mais densa do espiritual, e ela também tem suas leis. É claro, a gente vive no mundo da matéria. O mundo da matéria tem as suas leis da matéria, e o jogo do ser, o jogo do ter, né, que é aquele jogo do dia a dia, onde as pessoas estão vivendo teatros e acabam acreditando nas peças que estão desenvolvendo e nos papéis que elas estão vestindo naqueles momentos, né, essas pessoas acabam acreditando que têm regras e impondo também regras para outros. Olha o caso dos países. O que criou um país? Foi uma ideia que veio do nada, do não material,
e ela acabou sendo escrita, parametrizada, não é isso? Tem os parâmetros, tem os conceitos, está tudo escrito segundo as leis, não é isso? E aquilo criou então uma estrutura rígida para que as pessoas sigam. E as pessoas que moram naquele país vão seguir aquelas regras de comum acordo. Muitas pessoas passam pela vida sem nem saber exatamente o que estão seguindo, né? Então seguem isso. Bom, tudo bem, eu moro no Brasil. O que significa isso? Bom, não sei, deve ser porque eu estou numa região geográfica só. Mas, de certa forma, só de estar vivendo aqui, a pessoa assina um acordo, né? Vamos colocar assim, um acordo virtual, dizendo que concorda com todas aquelas leis do país, então segue. E é claro, ninguém é bobo. Se não seguir essas leis, realmente a pessoa vai presa ou sofre algum tipo de sanção. Então, esses papéis que geram regras deixam as coisas às vezes um pouco fixas. Nós somos como crianças que estão brincando e colocamos regras muito rígidas que nem nós lembramos mais que são regras que foram inventadas por nós ou por nossos antepassados. E por isso a gente não se prima em tentar reescrever algumas regras, mas de acordo com uma vida melhor para a gente, para nós todos, porque cada um de nós está se importando com seus pequenos infernos de vida e está querendo simplesmente pegar o melhor para si, numa forma de egoísmo. Por isso a gente acaba não vendo que pode melhorar a situação de vida como um todo. Mas vamos falar do céu pessoal mesmo, né? O céu, então, que nem o inferno, não é aquele espaço onde a gente vai se a gente é bonzinho, mas é aquele estado de espírito que a gente fica quando a gente está bem, está em harmonia com a vida, está em paz com as coisas que estão acontecendo, sejam elas quais forem. Quando a gente não se importa tanto com o que passa pela gente, sabendo que tudo passa, tudo se vai e tudo vem também em novos sabores, em novas situações, e só estando em harmonia, em equilíbrio, na tranquilidade maior, é que a gente fica mais aberto para receber o que vem. A diferença entre o céu e o inferno é que no inferno a gente não se abre para o que vem, porque está muito preocupado em receber aquilo que vai acalmar a gente, vai acalentar aquela dor que a gente está sentindo. E no céu a gente está totalmente aberto para tudo que vem. Se o que vem tem passagem também, a gente sabe que vai passar, seja bom ou seja ruim, então a gente está aberto para que venham mais coisas. E assim a gente tem mais capacidade, mais tranquilidade para poder, inclusive, escolher aquilo que a gente quer de bom e aquilo que a gente não quer, que para a gente é ruim. Céu e inferno, então, são coisas de dentro da gente. Vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. Claro que a coletânea daquilo que a gente vive aqui continua depois também. Depois que a gente morre, a gente tem uma vida inteira pela frente, não é? Então, que essa vida seja a continuidade do céu que a gente formou aqui, ou da maioria de céus, numa minoria de infernos que a gente viveu nessa vida. Que você então tenha uma vida maravilhosa, que a gente possa fazer nossos céus, cada um de nós, e compartilhar do céu que a vida vira quando a gente está bem. Essa felicidade é o estado de espírito em paz, em tranquilidade, em harmonia. Felicidade é estar no céu. Pense nisso. Tudo de bom.